Sabe o que transforma uma multidão furiosa em uma nação inteiramente nova? Bom, nesta análise, a gente vai desvendar a história de uma das ideias mais poderosas que a humanidade já teve: a revolução. Então, olha só. Revolta, rebelião, revolução. A gente acaba usando essas palavras como se fossem a mesma coisa, né? Mas será que são mesmo? Entender a diferença aqui é, na verdade, a chave para sacar como o mundo muda de verdade. E a primeira pista, olha que curioso, não está no caos ou na violência como a gente poderia imaginar. Não, a diferença de verdade está no resultado. É sobre a profundidade e, mais importante ainda, o sucesso da mudança que vem depois. Para ficar bem claro, vamos pensar assim. Uma revolta, ela meio que chuta a porta do sistema. Agora, uma revolução, ela derruba a casa inteira para construir algo totalmente novo no lugar. A escala é outra. E é aqui que a coisa fica cristalina. O objetivo de uma revolução é gigante, sabe? É uma transformação total da sociedade. Por isso, o resultado quase sempre é uma mudança estrutural, que fica, que dura. Já a revolta, bom, muitas vezes ela acaba com umas concessões pequenas ou simplesmente não dá em nada. Ok, agora que a gente já tem essa definição mais clara, que tal a gente testar ela? Vamos pegar dois dos maiores levantes do mundo antigo e ver se eles se encaixam de verdade como revoluções. Primeiro, Espartaco. Cara, o levante dele simplesmente abalou a República Romana até os fundamentos. Imagina só, milhares de escravos armados, uma ameaça real, mortal. Mas a pergunta que fica é, com base no que a gente acabou de ver, isso foi uma revolução? E a resposta é não. E o ponto-chave é este. O objetivo nunca foi acabar com a escravidão para todo mundo como uma instituição. O que eles queriam era escapar. Espartaco e seus seguidores queriam literalmente fugir do sistema e não criar um novo. Por isso foi uma revolta, e que revolta, hein? Monumental, mas não uma revolução. Beleza. E a famosa queda de Roma? A gente tem aquela imagem de filme, né? Um colapso rápido, violento. Mas a realidade foi bem diferente. Foi um processo, olha, lentíssimo. Uma desintegração que levou séculos para acontecer. É que não existiu uma força unificada como a visão de futuro que derrubou o império. Roma não foi substituída por um novo sistema. Ela simplesmente se desfez, foi corroída por dentro. É o exemplo clássico de colapso de Estado e não de uma revolução social. Então, peraí, se esses grandes eventos da antiguidade não foram revoluções, o que faltava? O que precisava acontecer para uma revolução de verdade ser possível? A resposta, e isso é fascinante, não estava nas armas, estava na mente das pessoas. A forma de pensar precisava passar por uma revolução primeiro. E essa revolução mental vem em 3 passos. Foi tipo uma escadinha. Primeiro, o Renascimento, que colocou o ser humano no centro de tudo. Depois, veio a Reforma, que mostrou na prática que era possível sim desafiar a autoridade mais poderosa da época. E para fechar, o Iluminismo, que pegou a razão e aplicou na sociedade, começando a imaginar um governo baseado em leis da natureza, e não só na vontade de um rei. E olha, essa frase pode não parecer, mas a implicação dela é uma bomba política. Pensa bem, se qualquer pessoa pode ler e interpretar a palavra de Deus, sem precisar de um rei ou rainha para dizer o que significa, então a autoridade deles deixa de ser sagrada, deixa de ser intocável. A ideia de desafiar o poder ganhava ali uma força que não dava mais para parar. E foi com essa nova mentalidade que as primeiras revoluções modernas de fato aconteceram. Primeiro na Inglaterra e depois na América, criando os projetos, os modelos mesmo, de uma nova ordem política. A Revolução Inglesa, por exemplo, não foi uma coisa só. Foi um processo longo de uns 50 anos que teve 2 fases bem claras. Primeiro, uma fase super radical, violenta, que quebrou o poder absoluto do rei. E depois uma segunda fase mais pragmática, que consolidou de vez o poder nas mãos do parlamento. E o resultado disso tudo, a Declaração de Direitos, o famoso Bill of Rights, não era só um pedaço de papel. Era, na prática, uma máquina projetada para controlar o poder do rei, um mecanismo funcional. E foi esse modelo que mais tarde os revolucionários americanos iriam estudar e, em grande parte, copiar. Já a Revolução Americana é um caso bem interessante, quase um paradoxo. Do ponto de vista político, foi uma ruptura total, super radical. Criou uma república do zero, toda baseada nas ideias iluministas. Só que, do ponto de vista social, ela foi bem conservadora. A estrutura de classes não mudou muito e, o mais gritante, a escravidão continuou lá.
intacta. E tudo isso que a gente viu, a revolução da mente, os primeiros testes na Inglaterra e na América, tudo converge para um momento decisivo. No finalzinho do século XVIII, dois motores gigantescos, um político e outro econômico, ligam ao mesmo tempo e começam a forjar o mundo moderno que a gente conhece hoje. Na França, o cenário era esse aqui, uma pirâmide social completamente desequilibrada. Pensa só, 98% da população carregava nas costas o peso de todos os impostos para sustentar os privilégios de uma pequena elite de 2%. Era uma panela de pressão prestes a explodir. E aí vem a Revolução Francesa com seu grande manifesto, a Declaração dos Direitos do Homem. O que é tão genial e revolucionário nesse documento é que ele pega filosofia e transforma em lei. Aquelas ideias que pareciam abstratas, de pensadores como Locke, Rousseau, Montesquieu, de repente viram a base, o alicerce de uma nação inteira. E enquanto a França explodia em uma revolução política, na mesma época, uma outra revolução, mais silenciosa, mas talvez até mais transformadora, estava acontecendo na Inglaterra. Uma que não mudou só quem estava no poder, mas o jeito como todo mundo, absolutamente todo mundo, vivia. Essa revolução industrial simplesmente pulverizou a antiga ordem social, aquela de nobres e camponeses. E no lugar, nasceram duas novas classes sociais, que iam ser os protagonistas dos conflitos da era moderna. De um lado, a burguesia industrial, os donos das fábricas e das máquinas. Do outro, o proletariado, a massa de trabalhadores que só tinha uma coisa para vender, o seu próprio tempo e força de trabalho. E claro, esse mundo industrial completamente novo precisava de um novo sistema operacional, de um novo software, ou seja, de novas ideologias para explicar, para justificar, ou até mesmo para lutar contra essa nova realidade. E foi daí que nasceram os dois grandes filhos dessa revolução dupla. De um lado, o liberalismo, que era a ideologia da burguesia, o sistema que justificava e organizava esse novo mundo capitalista. E como uma reação direta a esse sistema e suas desigualdades, nasceu o socialismo, a ideologia do proletariado, a sua crítica mais potente. Então, olha que jornada. A ideia de revolução saiu de um ato de fuga lá com Espartaco para se tornar o grande motor da mudança na história. A própria ideia evoluiu. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. As revoluções criaram o mundo moderno que a gente conhece. O que será que vai criar o próximo?